Olá pessoal, vamos dando prosseguimento à nossa aula de EBD, né? A gente está estudando o Evangelho de Lucas, o livro de Hernandes Dias Lopes. A gente vai prosseguir nesse Evangelho, a gente vai estar chegando agora no capítulo 19. Vamos falar sobre aquela passagem onde Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Uma passagem bem curtinha, mas muito bacana, onde Jesus ele realiza o seu primeiro milagre público, né? Que ele realiza, acaba sendo esse milagre. Vamos começar orando, pedindo para Deus sabedoria, pedindo para Deus realmente nos preparar para esse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, Pai, muito obrigado por mais uma vez a gente poder estudar sobre a Tua Palavra, a gente poder ouvir da Tua Palavra, a gente poder aplicar a Tua Palavra com tanta tranquilidade nesse país, ó Pai, a gente poder aplicá-la em nossas vidas, ó Pai. Então, muito obrigado por esse privilégio, ó Pai. E eu te peço que agora, nesse momento, o Senhor esteja realmente nos preparando, ó Pai, nos usando para que a palavra seja dita, seja aquilo que o Senhor quer que a gente ouça, ó Pai, não palavras da nossa boca, palavras do que a gente mesmo sai da nossa cabeça, Pai. Mas sim palavras que o Senhor está falando, ó Pai. Nos dê um momento gostoso e que tudo ocorra sempre conforme a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então a gente vai ler, tá? A gente vai ler ali Lucas, capítulo 7, dos versículos 11 a 17. A gente não vai ler tudo de uma vez, a gente vai lendo conforme eu for falando aqui, para não ficar muito maçante. Esse texto basicamente ele vai falar então sobre o milagre de Jesus, onde Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. É interessante essa passagem que a gente tem ali um choque, né? Porque a caravana da vida é a caravana da morte, como é o título desse capítulo, né? Nós temos ali dois filhos únicos, né? Jesus, filho unigênito do Pai, uma pessoa que está viva ali, mas que está destinada a morrer, mas que vai morrer ao passar, logo. Enquanto isso está passando ali um velório, passando um caixão ali, com o filho dessa viúva, filho único, ali dentro, morto, mas que está destinado a viver. É interessante esse contraste que esses dois se encontram ali, né? E Jesus aproveita esse momento para nos dar várias lições ali, né? Primeiro a gente vai ver ali no versículo 13, tá? Então vamos lá, Lucas 7, versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Jesus enxerga a nossa dor. Essa é a primeira lição que a gente pode olhar para esse versículo. O Senhor se compadeceu dela. Jesus teve piedade dessa mulher. Jesus ele olhou para ela com um olhar de amor, para entender o quanto aquilo estava magoando ela, o quanto que é o tamanho daquela dor para ela. Aquela mulher ela tinha uma vida bem sofrida, se você parar para pensar, né? Primeiro a morte de um jovem, né? A morte de um jovem é algo trágico. Agora, a morte de um jovem onde ele é o filho único dessa viúva. Agora, de uma viúva que já perdeu o marido e agora perde seu filho único. Então a vida dessa mulher está uma tragédia muito grande. O mundo dela está desabando provavelmente, né? E Jesus enxerga isso. Jesus enxerga o tamanho dessa dor que ela está sentindo. E ele vai até essa mulher. E ele fala assim, ele fala até uma coisa óbvia, né? Em velório, né? Fala, não chores. Velório é o lugar que a gente mais chora, né? É aquele lugar que a gente está triste, está abalado. E ele fala, não chore. Só que Jesus não está falando isso da boca para fora, como muitas vezes a gente fala, né? Jesus ali está secando as lágrimas dessa mulher, porque ele sabe o que ele vai fazer. Jesus pode isso. Jesus tem o poder de qualquer coisa. Ele vai ressuscitar o filho dela logo. E ele fala, não chore. Jesus se compadece dessa mulher, se compadece da dor, do sofrimento que essa mulher que ele está vivendo nesse momento. E ele vai até ela, e ele vai ao encontro dela. E ele executa um milagre. Ainda no versículo 13, Jesus ele conhece a realidade dessa mulher, como eu disse. Ele sabe o sofrimento que ela já teve com o marido falecido, agora com a perca do filho. E ele conhece essa aflição.
Talvez você, talvez a gente, nesse momento que a gente está vivendo num mundo onde a gente tem uma pandemia, onde muitas pessoas se adoecem, muitas pessoas ficam doentes, muitas pessoas vêm a falecer realmente, né? Em consequência disso, muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas criando doenças neurológicas, né? O medo que nos assola nesse momento que estamos vivendo, mas saiba que Jesus está com a gente. Ele se compadece da nossa dor, Ele se compadece da nossa aflição, Ele se compadece dos nossos medos. Ele é aquele que é capaz de falar levanta-te e o morto levantar. Ele é aquele que é capaz de falar para ele: não chore, não se preocupe, você vai arrumar um emprego, a sua saúde vai ser restaurada, você vai ficar saudável. Jesus é capaz de fazer, Ele é capaz de fazer todas essas coisas. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Criador de tudo. É Ele que faz essas coisas. A viúva não pede nada, a viúva não espera nada. Nesse momento ela está com a vida destruída, nesse momento ela está somente pensando na dor que ela está sentindo ali com o filho, de como vai ser a vida dela sem o filho, do tamanho do buraco que vai ficar, né, na vida dela sem o filho. Mas Jesus conhece ela. Jesus conhece a dor dela. Jesus conhece aquilo que está incomodando ela. Jesus é capaz de acabar com o sofrimento. Como Ele acabou com o sofrimento dessa mulher, como a gente vai ver. Jesus tancou a lágrima dessa mulher. Jesus, ele fala: não choras, como Ele disse. E ela para de chorar. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Jesus é Deus. Porque Deus é quem tem o poder sobre isso. Prosseguindo no versículo 14, Lucas 7,14, depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. Jesus, com toda a sua autoridade, Jesus com toda a sua autoridade de Deus, Ele fala: levanta-se. E o jovem levanta. Jesus, quando Ele está vendo aquele velório, aquele bando de pessoas lotado, caminhando para o enterro, Jesus não se afasta, muito pelo contrário, Jesus vai mais perto para levar conforto para essas pessoas. Jesus não é diferente com a gente, como eu disse. Talvez a sua vida esteja passando por um momento tão difícil. Jesus não está se afastando de você. A gente se afasta dele, mas Ele não se afasta de nós. Pelo contrário, Ele chega mais perto da gente. Jesus vence a morte. Com Jesus, a morte não tem a última palavra. Jesus não fala: quando morreu, acabou. Não, Jesus não fala isso. Jesus fala de uma nova vida ao lado dele. Jesus fala no segundo momento lá, ao lado dele, no lado do Pai, onde não teremos mais dor, aflições, choro e muito mais. Jesus fala tudo isso. Lá em João, no capítulo 5, no versículo 28 a 29, está escrito assim: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. A morte não tem a última voz com Jesus. Quando Ele voltar, aqueles que se preocuparem em agradá-lo, aqueles que se preocuparem em obedecê-lo, esses terão uma nova vida. Agora, aqueles que não se preocuparem, esses terão que se acertar a conta com Ele. Jesus vence a morte. A nossa vida aqui nossa vida não é só esse momento que vivemos aqui, sei lá, por volta de 80 anos ali, não. É muito mais do que isso. Jesus, Ele nos convida para um segundo momento com Ele, um momento, como eu disse, sem dor, sem aflição. Não podemos viver a nossa vida aqui como a gente quer, não. Temos que viver aqui uma vida de acordo com o que Jesus espera de nós, com aquilo que Ele quer de nós. Jesus vence a morte. Jesus venceu a morte desse menino, e logo depois Jesus vai vencer a morte dele próprio, cumprindo todas as profecias. Prosseguindo, Lucas 7, versículo 15. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Jesus devolve a esperança a essa mulher. Essa mulher, ela estava acabada. Essa mulher, ela enxergava como muitas vezes nós mesmos enxergamos a morte como um ponto final, como um fim.
E para Jesus ela não é o fim. Jesus devolve a esperança, devolve a alegria. A morte foi vencida. William Hendrickson, ele fala que o poder de Jesus nesse momento é de profunda compaixão, infinita sabedoria, ilimitada autoridade, maravilhoso poder. Aleluia, que grande é o Senhor. William Hendrickson fala isso sobre essa passagem. Jesus ressuscita, Jesus ele entrega novamente o filho para essa mãe. Imagina o tamanho da alegria dessa mãe com o que Jesus fez. Imagina o quão admirada ela fez. E outra, aos nossos olhos, voltar da morte é impossível. Mas para Jesus nada é impossível. Somente Ele pode fazer isso. E Jesus faz isso. E como consequência desse momento, as pessoas eles proclamam o profeta de Deus, Jesus, né? Vamos prosseguindo. Lucas 7, 16 a 17. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor de seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões vizinhas. Diante desse milagre de Jesus, talvez para nós, seres humanos mortais, talvez o maior milagre, o maior milagre que nós possamos ver, assim, né? Que é alguém voltar à vida. Essas pessoas presenciaram isso. E elas ficaram encantadas. E elas tiveram ali certeza de que Jesus era o profeta prometido. Jesus é Deus. E nessa passagem é interessante de observar isso, como Jesus ele consola o coração, ele compadece, ele consola o coração daquela viúva sem esperança. Jesus efetua o milagre e devolve a esperança para essa viúva. E todos ficam encantados com o que Jesus fez. Não se esqueçam nesses dias tão difíceis. Talvez a gente esteja tão preocupado com as nossas finanças, com a nossa saúde, que a gente esquece que Jesus é aquele que nos dá a vida. Jesus é aquele que cuida de nós nos pequenos detalhes. Jesus é aquele que tem cuidado de nós até aqui e que vai continuar cuidando, que vai dar pra gente o pão de cada dia. Essa é uma promessa dele. E saiba que Jesus sempre vai ser proclamado, porque tudo que nós temos, tudo que nós vemos é graças ao nosso bom Jesus. Então vamos baixar nossas cabeças, vamos orar, vamos agradecer por esse momento, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, Pai. Muito obrigado por mais uma vez a gente poder estudar a Tua Palavra, Pai. Muito obrigado por a gente poder fazer isso com tanta tranquilidade, Pai. Muito obrigado por a gente poder refletir essa Tua Palavra e entender que muitas vezes a gente segue só as nossas vontades, a gente segue só as nossas preocupações na nossa cabeça, Pai. E a gente esquece que o Senhor é aquele que controla todo o tempo, que controla todo o universo, controla todas as coisas, Pai. Que nada foge do Teu controle, Pai. Que nossas vidas não é nada perto do Seu poder e que o Senhor tem cuidado de nós até aqui e o Senhor vai continuar cuidando, Pai. Nos abençoe, Pai, nos dê um dia gostoso, Pai, e nos ajude, Pai, a ser cada vez mais parecido contigo, Pai. Pai, perdoe todos os nossos pecados, Pai, e que seja feita sempre a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.